A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Coragem não é estar pronto para uma briga, coragem não é falar aquilo que se pensa na hora que quer e do jeito que se determina. Ter coragem é realmente estar pronto para defender a fé, para celebrar a sua fé em Jesus e não se curvar diante daquilo que tenta roubar o nosso comportamento e o nosso serviço a Deus. A nossa geração é sim uma geração de coragem, mas esta coragem tem que ser utilizada para glorificar o nome do Senhor. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e, como você sabe, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, estudando este terceiro trimestre de 2024. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 6. Lição de número 6, do dia 11 de agosto de 2024, e o título da nossa lição é Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Claro, nós estamos estudando durante todo esse trimestre na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O texto bíblico que vamos estudar na aula de hoje não faz referência a Daniel, mas faz referência a Misael, Ananias e Azarias, que foram os amigos de Daniel na Babilônia. Daniel, a gente vai perceber na aula de hoje que ele não é citado no texto, mas esse texto é importante também no livro de Daniel para demonstrar a fé desses três jovens companheiros de Daniel e que temiam ao Senhor e serviram ao Senhor na Babilônia ao lado de Daniel, de forma que eles tiveram coragem para não se curvar diante da estátua que foi construída por mando de Nabucodonosor. O texto principal da nossa aula de hoje está em Daniel capítulo 3 e versículo 7, que nos diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. A gente percebe nesta fala, neste texto, a gente percebe a ousadia, a coragem, a certeza, a convicção e a confiança desses três jovens de que Deus realmente podia livrar a vida deles. O resumo da nossa lição nos diz que se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Olha, se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, perceba, como falamos aqui na introdução da nossa aula, que não é demonstrar uma coragem para briga, para entrar em problemas, porque tem gente que é muito corajoso para isso, né? Tem pessoas que são muito corajosas para isso. Aqui é demonstrar coragem para não fazer aquilo que desagrada a Deus. E se assim fizermos, nós podemos confiar que Deus realmente vai nos proteger. O nosso texto bíblico está em Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. É claro que aqui quando diz que o rei fez, não é que ele mesmo fez, ele mandou fazer. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia.
E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo. Então, o que é interessante nós observarmos neste texto? Por várias vezes, o escritor faz questão de mencionar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Isso é citado no versículo 2, versículo 3, versículo 5, cita essa frase novamente: a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, para que ninguém tivesse dúvidas de que era uma ordem do rei e que deveria ser cumprida. Agora, o que esses três jovens vão nos ensinar não é que eles são desobedientes às autoridades constituídas. Não. Eles estão nos ensinando que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro disse aos sacerdotes quando chamaram Pedro depois que, movido pelo poder de Deus, ele curou o paralítico da Porta Formosa, e os sacerdotes falaram: ok, vocês já curaram esse camarada aí, tá tudo certo, mas não preguem mais o nome de Jesus. E Pedro pergunta para eles: julgai entre vós mesmos se é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vamos aprender na aula de hoje que é muito importante nos submetermos às ordens das autoridades constituídas por Deus. Porém, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. E o primeiro parágrafo, o endeusamento do rei. E nós vamos perceber que ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Envenenado pelo poder, Nabucodonosor também fez isto. É claro que, ao estudar as divindades pagãs, aliás, ao estudar as histórias dos impérios antigos, nós vamos aprender que esses reis, eles acreditavam que eles eram a emanação de deuses. O faraó, por exemplo, rei do Egito, não é? Que governou o mundo durante muito tempo. O Egito foi uma nação, um império mundial. Ele acreditava que ele era a emanação de um deus. Então, eles tinham esta visão de que, ao adorar o governante, eles estavam adorando o Deus que havia permitido que aquele governante tivesse governando. Uma outra coisa que é importante nós notarmos, durante todo esse trimestre, já temos falado sobre isso, a partir da primeira lição, já tratamos sobre isso, é que a Babilônia deixou para o mundo um legado esotérico. Tudo que nós temos de esoterismo, de místico no mundo, é um legado da Babilônia. Infelizmente, até hoje, os homens tentam se fazer deuses.
E isto é muito complicado. Então era muito comum isso acontecer, o endeusamento do rei. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o nosso escritor vai tratar em busca de adoração. E ele vai deixar claro para a gente aqui, olha, que o rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia. Então mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada. Mais que um simples convite, era uma ordem. E dessa forma, ele queria impor sua religião a todos. Nós sabemos que nós vivemos hoje o que chamamos de ditadura de opinião. Vivemos uma ditadura de opinião. Não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Em alguns lugares de forma mais disfarçada, em outros lugares de forma muito mais explícita. Não vivemos em diversos países, né? Claro que em alguns sim vivemos uma perseguição religiosa, mas no caso do Brasil, por exemplo, não vivemos uma perseguição religiosa, mas vivemos uma ditadura de opinião, onde você não pode ser voz discordante, onde a gente não pode realmente falar o que pensa, que de alguma forma, em diversas situações, a gente acaba sofrendo algumas retaliações. Outra coisa que nós precisamos entender é que esta ditadura de opinião, que é uma característica do nosso tempo, não é algo novo, é algo que vem já de muito tempo. Há todo um sistema demoníaco em torno do sistema político e econômico mundial que, por vezes, tenta suplantar a voz do povo de Deus, entendeu? Por vezes, tenta suplantar a voz do povo de Deus. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos realmente celebrar a nossa fé em Jesus e falar daquilo que é a nossa convicção de fé. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora.
Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O nosso escritor vai tratar sobre a ausência de Daniel, como fizemos uma breve referência aqui no início da nossa aula. Daniel não é mencionado neste episódio, ele realmente não é mencionado, porém, o fato dele não estar diretamente envolvido neste relato, apesar de ser o personagem humano principal no livro, indica que a coragem e a fé não eram exclusivamente deles. A gente sempre vai perceber em vários textos do livro do profeta Daniel, Misael, Ananias e Azarias, presentes, que foram os 3 jovens que, desde os registros do capítulo 1º do livro, estão descritos como aqueles que se posicionaram ao lado de Daniel, não se curvando à Babilônia, que foram chamados, tiveram seus nomes mudados, assim como Daniel teve o seu nome mudado para Belsassar, eles também tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Outra coisa que nós aprendemos nesta passagem deste capítulo de número 3 é que a fidelidade não é exclusiva de alguém, ou seja, não era uma fidelidade exclusiva só de Daniel. Eu falo que nós precisamos ter cuidado para não desenvolvermos o que eu chamo de síndrome de Elias, quando estava na caverna e Deus falou para ele sair da caverna e ele pensou, só eu fiquei. Eu chamo isso de síndrome de Elias. Nós nunca estaremos sozinhos. Existem outras pessoas que Deus vai manter de pé ao nosso lado para juntos celebrarmos a nossa fé e defendermos a nossa fé. Da mesma maneira, ou da mesma forma, não existem heróis solitários na vida cristã. E sempre há alguém com quem podemos contar, ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre tem os seus remanescentes. Eu nunca esqueço uma mensagem do pastor Luiz Antônio, saudoso pastor Luiz Antônio, uma mensagem que ele pregou em Camboriú, nos Gideões Missionários, no Congresso de Gideões Missionários, quando ele falou sobre os rabiscos da terra. Deus sempre tem os rabiscos, que eram aqueles últimos frutos que sobravam nas oliveiras, que não tinham sido alcançados pelas varas, que jogavam as azeitonas, né, no chão. Então ficavam aqueles últimos frutos lá em cima, e eram os rabiscos da oliveira. E o pastor Luiz Antônio pregou uma mensagem muito forte, você pode procurar no YouTube, que tem isso aí. Ele pregou sobre os rabiscos da terra. Deus sempre tem os seus remanescentes. Segundo ponto da nossa lição, a coragem dos amigos de Daniel. Primeiro parágrafo, a denúncia e o perfil dos acusadores. Quem foi que denunciou? Foram alguns caldeus, alguns babilônicos, não é? Os caldeus eram os babilônicos e eles eram babilônicos enciumados. Eles, na verdade, precisavam entender que eles eram caldeus, eram nativos da Babilônia, estavam ali naquela terra. 4 jovens que alcançaram um lugar de destaque. Então, eles realmente estavam enciumados e não se conformavam de ver aqueles jovens naquela posição de destaque, e foi uma situação. Então, eles chegaram dizendo para Nabucodonosor o seguinte: há uns homens judeus, olha o que eles dizem, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então, quando a gente lê o texto, implícita nas palavras aqui, a gente vê uma animosidade de ciúme e querendo detoná-los, querendo destruí-los. Ou seja, ó, esse pessoal aí, o senhor colocou, o senhor deu moral para eles, mas eles não andam com a gente, eles não pensam como a gente. Então, em primeiro lugar, as palavras, como diz aí o nosso escritor, ó, em primeiro lugar,
As palavras dos acusadores revelam que eles eram invejosos. Em segundo lugar, eram bajuladores ao apelarem para o ego do rei. E em terceiro lugar, eram ingratos, porque esqueceram que por causa desses 3 jovens e de Daniel é que eles estavam vivos quando o rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua, né? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Então, eles oraram e Deus deu uma resposta. Então, o perfil desse tipo de gente, meus amigos, continua o mesmo. Pessoas que são ciumentas, invejosas, bajuladoras e ingratas. Invejosas, bajuladoras e ingratas. Este é um perfil de pessoas tóxicas que nós precisamos ter cuidado. Elas estavam na Babilônia e ainda permanecem entre nós, não é? Mas Deus sempre nos dá livramento. Segundo parágrafo do segundo ponto, a bravura dos jovens. O nosso escritor nos diz que, com bravura, eles afirmam que, se forem lançados na fornalha, Deus os livrará. E mesmo se isso não ocorresse, em hipótese alguma, iriam se curvar diante da imagem. Ou seja, eles não negociam a fé, mesmo que pessoas mais influentes tivessem cedido, e ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, eles não fariam. Eles estavam dispostos a não fazer. Então eles demonstram coragem e convicção do que fazer. Eles sabiam o que fazer, tiveram coragem para tomar a decisão e não fizeram, e demonstraram confiança em Deus. Isso é uma lição para a nossa vida, principalmente para jovens que estão na faculdade, que estão vivendo entre um ciclo de amigos e sofrem a pressão do grupo. Precisamos ter coragem, precisamos saber o que fazer, ter convicção do que fazer e ter coragem para fazer. Qual é o teu posicionamento quando a situação exige coragem para que você não abra mão daquilo que é correto? Para que você não faça aquilo que vai decepcionar o Espírito Santo, vai entristecer o Espírito Santo. Você consegue manter a sua fé? Você consegue se manter verdadeiramente naquilo que você sabe que tem que ser feito? Isso é algo muito importante para nós. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O Deus que salva na fornalha. Eu fiz questão de destacar esta expressão, o Deus que salva na fornalha. Muitas vezes Deus não livra da fornalha, mas o Deus que nós servimos, ele salva na fornalha. Não quer dizer que entrar na fornalha é sinônimo de morte, de perdição, de derrota. Não, porque Deus livra na fornalha. Então, esse Deus realmente livra na fornalha. E aí o nosso escritor nos propõe aqui que o fogo queimou as cordas, mas eles saíram ilesos. E eu fiz questão de destacar que, quando somos fiéis, o fogo queima coisas e não pessoas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Nós precisamos ter esta confiança que o Senhor verdadeiramente está conosco. Terceiro ponto da nossa lição. Idolatrias e fornalhas do tempo presente. Primeiro parágrafo. O pecado de idolatria. O que é o pecado de idolatria? É tudo aquilo que assume o lugar de Deus em nosso coração. Tudo que assume o lugar de Deus no nosso coração, isto é idolatria. Isto é idolatria. Eu destaco aqui uma fala do nosso escritor que eles não chegaram sequer considerar a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público enquanto mantinham a fé em Deus dentro de seus corações. Eles não chegaram nem a pensar assim, quer saber? Vamos fazer isso aqui só para a gente não ter problema. No fundo, Deus conhece o nosso coração.
Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe que a gente o ama. Então vamos fazer isso aqui assim, só de boca para fora, mas no fundo o nosso coração está guardado. Eles nem consideraram. Infelizmente, meus queridos, as pessoas hoje falam assim, não importa o que eu faço, importa o que eu penso, importa o que eu sou. Nós acabamos nos tornando aquilo que nós fazemos. Para as pessoas que estão à nossa volta, nós somos aquilo que nós fazemos. Então, o que realmente confirma o que nós somos são as atitudes que nós temos. O nosso exterior manifesta aquilo que está aqui dentro. A Bíblia diz que a boca fala, ou seja, as pessoas estão ouvindo aquilo que o coração está cheio. Então nós não podemos agir de uma forma e dizer que somos outra coisa diferente daquilo que nós agimos. Eu lembro de uma filha que uma vez falou comigo, mas eu não sou isso que o senhor está vendo. Eu falei, mas é o que você está fazendo. Então você está se tornando naquilo que você faz. Então eles nem chegaram a considerar. Nós não podemos negociar. Eu costumo dizer que tem coisas que são negociáveis na fé cristã. Tem coisas que são inegociáveis. Segundo parágrafo, tipos de idolatria. E aí o nosso escritor, ele fez alguns comentários aqui sobre essa questão de idolatria, dizendo que, além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, a idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor na nossa vida. Autoidolatria, né? O que é a autoidolatria? É aquela pessoa que acha que ela é melhor do que todo mundo. É aquela pessoa que ama-se a si mesma mais do que ao próximo. E ama o próximo menos do que a si mesma. E a Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. O culto à personalidade. Isso aqui é perigoso hoje, ó. E infelizmente tem acontecido muito no meio cristão. O culto à personalidade. Se fulano de tal for pregar, se na festividade fulano de tal for convidado, ciclano for convidado para pregar, aí eu participo. Se não for, eu não vou. É só as pessoas que quase que faltam dizer, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. São pessoas que atraem mais pelo seu nome do que quando nós simplesmente falamos que Jesus está presente. Irmãos, Jesus está sempre presente e pronto. Outro tipo de idolatria, o amor ao dinheiro e à riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ter cuidado, porque esta área, dinheiro, riqueza, é tratada na palavra de Deus, mas é uma área que concorre com a nossa adoração e com o serviço que nós prestamos a Deus. E precisamos ter cuidado, porque senão verdadeiramente nos domina. E a idolatria política, ideologias políticas, a gente vê brigas em famílias, separações familiares por causa de idolatria política, ideologias políticas, não é? Precisamos ter cuidado, porque é também uma estratégia do inimigo para dominar a nossa mente. E por fim, terceiro e último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto, as novas fornalhas. E o nosso escritor nos propõe aqui, que Nabucodonosor não foi o único governante a exigir das pessoas lealdade absoluta. Nós vivemos um sistema no qual o governo possui controle de todos os aspectos da vida dos cidadãos e não há espaço para oposição política ou liberdades individuais. É o que eu falei da ditadura da opinião, ditadura de opinião. São pensamentos totalitários que procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adoremos os seus ídolos. Ou seja, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, com respeito, já tratamos diversas vezes aqui das situações de ideologias de gênero, e eu sempre digo que nós precisamos nos posicionar com respeito, respeitando a dignidade humana, mas também declarar a nossa fé em Jesus. Falar abertamente do que nós cremos, do que nós acreditamos, sem desrespeitar ninguém, mas declarar, professar a nossa fé no Senhor Jesus e realmente ter coragem para falar daquilo que verdadeiramente cremos. Precisamos ter cuidado, meus queridos, porque existem fornalhas de fogo ardente na era moderna.
não físicas, mas que tentam também nos amedrontar, para que nós não nos posicionemos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que a mensagem desta aula fique guardada no seu coração, que você tenha coragem para celebrar a sua fé em Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.